Antes de começarmos a história de hoje numa Viva Nossos Corações, vamos relembrar algo dos arquivos. Aqui está um registro de Nancy Lee DeMoss em 2002. Eu estive conversando recentemente com alguém sobre o filme A Noviça Rebelde. E falamos sobre os diferentes sonhos que tivemos ao assistir aquele filme quando éramos crianças. Uma mulher disse que sonhava em crescer e ir para a Europa por causa daquelas paisagens lindas. Outra mulher comentou que depois de ver como era difícil ter todos aqueles filhos, ela sonhava em crescer, nunca se casar e não ter filhos. Eu disse que, quando assistia ao filme, quando eu era criança, sonhava em crescer e casar com um viúvo com 6 filhos. Avançando agora para 2015. Hoje vamos ouvir como Nancy se casou com um viúvo com 2 filhas. E assim como os Von Trapps em A Noviça Rebelde, eles também gostam de cantar. Hoje vamos ouvir trechos do casamento de Robert e Nancy. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos. A maioria dos casamentos tem elementos em comum, mas cada um também tem características únicas, aspectos que refletem os gostos e prioridades individuais do casal. Nancy e Robert Wogemuth não foram exceção. Aqueles que assistiram ao casamento perceberam que a palavra de Deus ficou muito evidente durante toda a cerimônia. Na verdade, poucos dias antes do casamento, perguntamos a Nancy sobre isso. Lemos muitas passagens bíblicas durante a cerimônia e queríamos que fosse assim. Na verdade, começamos com uma leitura de 6 minutos de passagens que pré-gravamos, onde selecionamos trechos do Antigo e do Novo Testamento, que contam a grande história do amor de Cristo por sua noiva, a Igreja, diretamente da Palavra de Deus. Com amor eterno eu a amei. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado fala e me diz: porque eis que passou o inverno. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. E que a esposa respeite o seu marido. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Apressa-te, meu amado. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os versículos que acabamos de ouvir definiram o tom para a cerimônia de casamento de Robert e Nancy Wogemuth.
Durante a cerimônia cantamos alguns dos grandes hinos que exaltam a Cristo, começando com A Cristo Coroai, exaltando o nome de Jesus e dizendo: queremos exaltá-lo. Ao longo dos meses em que Robert e eu estivemos planejando o nosso casamento, dissemos repetidamente que nosso objetivo para este dia e para o resto das nossas vidas juntos é mostrar a beleza de Cristo. Tentamos fazer isso de várias maneiras na cerimônia de casamento, começando com, ao entrar no santuário, um santuário lindo, havia 2 grandes banners que diziam: a Ele seja a glória e digno é o Cordeiro. Queríamos que tudo apontasse para Cristo, nosso noivo celestial, e dar às pessoas uma ideia de quão lindo e maravilhoso Ele é como nosso Salvador. O casamento foi conduzido pelo pastor Bill Hogan, que foi pastor de Nancy por muitos anos. Em nome de Robert e Nancy, é um privilégio e um prazer dar as boas-vindas a todos vocês nessa tarde. Sei que este é um evento que muitos de vocês estavam esperando com entusiasmo. Um evento inesperado. Vocês vão notar que não há damas de honra nem padrinhos no sentido comum. Isso porque a noiva e o noivo querem que todos vocês se sintam como participantes e não apenas observadores. Vocês estão participando do início de uma nova família, uma nova vida juntos. A oração será feita agora pelo pastor Dr. George Grant. Digno é o Cordeiro, a Ele seja a glória para sempre. Vamos agradecer ao Senhor, cuja lealdade dura para sempre. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei dos séculos, quem não temerá a ti? Quem não adorará e se curvará diante de ti? Pois as tuas obras justas foram reveladas. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, dando-te graças pela tua bondade eterna, tua misericórdia soberana, teu amor fiel, tua boa providência. Nós que experimentamos a redenção, realizada e aplicada, agora proclamamos o nome do Senhor Jesus sobre o lar de Robert e Nancy, pedindo a graça e a misericórdia de nosso Deus poderoso, santo, imortal, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Esta é a nossa oração. Agora venha, unja-nos com seu Espírito, encha-nos com seu amor. Que nossos corações estejam cheios de cânticos de aleluias, hoje e para sempre. Oramos no grande nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Keith e Kristen Getty conduziram alguns dos cânticos. Esse pode ter sido de fato um dos casamentos mais longos já registrados. Mas isso é porque queríamos contar a história do Evangelho ao longo de toda a cerimônia. E assim, antes mesmo da cerimônia do casamento, da procissão e dos votos, nosso amigo, o pastor Ray Ortland, trouxe uma breve mensagem sobre o casamento como uma imagem da redenção. O casamento não parece ser um mistério profundo, como o apóstolo afirma que é. Ao conhecer alguém novo e ao apresentar minha esposa Jenny, ninguém nunca disse: "Vocês são casados?" Que mistério profundo. O casamento não nos surpreende, e é por isso que Paulo nos alerta para o mistério profundo revelado no casamento. Deus colocou sua glória no casamento, e a Bíblia nos dá olhos para ver a glória que está lá. Este é o noivo Robert Wogemuth recitando 1 Coríntios 13 de memória. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O amor é paciente e bondoso, não se envaidece, não é orgulhoso, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor.
estamos ouvindo alguns dos destaques do casamento de Nancy Lee DeMoss e Robert Wogemuth. Todas as músicas foram cuidadosamente escolhidas para direcionar a atenção para o doador de nossa alegria, que é Deus. Escolhemos usar rosas e lírios para o nosso casamento. Você pode se perguntar por quê? Bem, em Cantares, um dos meus livros favoritos do Antigo Testamento, a noiva diz ao seu marido: "Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales." Na verdade, o que ela está dizendo é que a rosa de Saron e o lírio dos vales eram flores silvestres comuns no campo da Judéia. Ela estava dizendo: "Eu me considero uma garota comum e ordinária." Ao que o noivo responde que a considera extraordinária. Então ele diz: "Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens." Portanto, usamos rosas e lírios para simbolizar nosso amor um pelo outro. Usamos as cores branca e vermelha. Branco, é claro, simboliza a justiça de Cristo com a qual Ele nos veste. É somente a sua justiça que nos torna dignos de ser a sua noiva. Também fala da pureza do amor e do casamento, como foi ordenado por Deus. E quanto à cor vermelha, sabemos que o casamento cristão é uma aliança, um acordo solene entre duas pessoas. A palavra hebraica para aliança vem da raiz que significa cortar. Na verdade, no Antigo Testamento, a realização de uma aliança de sangue envolvia cortar ou dividir animais em duas partes. Então, as duas partes que estavam fazendo a aliança caminhavam entre as partes dos animais de extremos opostos que se encontravam no meio, onde faziam seu voto ou seu compromisso. Esse ritual simbolizava a necessidade de um sacrifício para unir duas partes e apontava para a nova aliança no meu sangue, de que Jesus falou e instituiu pouco antes de sua morte e ressurreição. Portanto, a cor vermelha nos lembra do sangue da aliança, através do qual duas partes se tornam uma. Por meio do sangue de Cristo, derramado em nosso favor, Robert e eu estávamos sendo unidos a Cristo e um ao outro no nosso dia de casamento. Robert, você aceita Nancy como sua esposa para viver juntos na aliança do casamento? Você a amará, a sustentará e a confortará? A honrará e a guardará na doença e na saúde? E abandonando todos os outros, será fiel a ela enquanto vocês viverem? Se sim, diga aceito. Aceito. Nancy, você aceita Robert como seu marido para viver juntos na aliança do casamento? Você o amará, o sustentará e o confortará? O honrará e guardará na doença e na saúde? E abandonando todos os outros, será fiel a ele enquanto vocês viverem? Se sim, diga aceito. Aceito. Para os convidados do casamento, e todos vocês que testemunham essas promessas farão tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar e afirmar Nancy e Robert em seu casamento? Se sim, digam: nós faremos. Nós faremos. Eu deveria dar um conselho para a noiva e para o noivo aqui, mas acho que este é o casamento de todos os casamentos que menos precisa de um conselho. É aqui que você os desafia a viver de acordo com o que estão prometendo. Então só quero fazer algumas sugestões. No ano passado, um dia antes do nosso 56º aniversário de casamento, minha esposa Jenny me perguntou: como você explica o amor incrível que compartilhamos? Eu pausei por um momento e disse: acredito que é porque Deus nos surpreendeu um com o outro e nunca superamos isso. Nós apenas continuamos a nos apaixonar cada vez mais. Acredito no valor do ritual. Jane e eu temos vários deles. Vou contar sobre um que é super precioso para mim. Toda vez que saio de casa, Jane me encontra na porta para me dar um adeus e me faz algumas perguntas. Ela pergunta: quem vai à sua frente? Eu digo: o Rei da Glória. Ela pergunta: quem anda ao seu lado? O Rei da Glória. Quem segue atrás de você? O Rei da Glória. Quem olha do céu para você? O Rei da Glória. E quem está ao seu redor? O exército angelical.
Não pode haver segurança maior do que essa, pode? Algumas vezes, devo admitir em que eu me esqueci de parar de fazer isso. Chego até o estacionamento subterrâneo do nosso prédio e então lembro. Volto para o apartamento e encontro Jane na porta esperando, porque ela sabe que isso é algo precioso para nós. Quem vai à sua frente? O Rei da Glória. Portanto, tudo o que posso dizer a vocês é: mantenham o Senhor Jesus no centro do relacionamento de vocês. Caminhem com Ele. Deixe que tudo seja imerso em oração em seu nome. E não se esqueçam da promessa de Deuteronômio 31:8, onde ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Na presença de Deus e destas testemunhas, por uma santa aliança, Eu, Robert, te tomo, Nancy, como minha esposa. eu, Nancy, te tomo, Robert, como meu esposo. Recebo-te com alegria e gratidão como um presente gracioso de Deus. Prometo te amar, Prometo te respeitar te estimar e te reverenciar e te guiar, e me submeter a você em tudo, como meu cabeça terreno, assim como Cristo ama, estima e guia a sua igreja. assim como a igreja reverencia, respeita e se submete a Cristo, seu cabeça eterno. Como sua ajudadora, eu amarei, confortarei e apoiarei você e servirei ao Senhor ao seu lado. Prometo me entregar por você, assim como Cristo deu sua vida por nós. Prometo te lavar com a palavra para te apresentar santa e sem mácula diante do Senhor. Com sinceridade de coração e dependência da graça de Deus, Com sinceridade de coração e dependência do Espírito Santo. eu te prometo minha ternura, Minha fidelidade, minha amizade meu carinho, e meu amor, enquanto vivermos. enquanto vivermos. Pela autoridade que me foi concedida como ministro do Evangelho, declaro que Robert e Nancy agora são marido e mulher, de acordo com a ordenança de Deus. Portanto, eles não são mais dois, mas uma só carne. O que, portanto, Deus uniu, não separe o homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pastor Bill Aleph leu do livro de Apocalipse e compartilhou alguns pensamentos sobre o casamento do Cordeiro. Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Apocalipse 19, 6-7. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia! A vida alegre e maravilhosa que compartilhamos é apenas um vislumbre do que celebraremos acima, quando estivermos unidos a Ti. Vivemos nossas vidas nas sombras, como diz C.S. Lewis. Tudo neste mundo é obscurecido por esta escuridão presente, quase impede a realidade. Mas o que Deus planejou e o reino que Ele está construindo está retratado ao nosso redor, simplesmente esperando pelo levantar do véu. E, de longe, a maior imagem é a imagem que vemos hoje. A imagem de uma esposa adoradora e um marido amoroso. E o casamento dos dois, que representa o futuro casamento do Cordeiro. E então chegou o momento da cerimônia que muitos de nós estávamos aguardando. Robert, você pode beijar sua noiva. Juntem-se a mim na bênção congregacional. Que o Deus de perseverança e encorajamento conceda a vocês viverem em harmonia uns com os outros, de acordo com Cristo Jesus, para que juntos possam, com uma só voz, glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Com grande alegria, apresento a vocês o Sr. e a Sra. Robert Vongemuth.
Robert e eu oramos juntos nos últimos meses para que Deus usasse essa cerimônia, esse dia especial, para ministrar profundamente as vidas daqueles que participaram conosco. Aqueles que estavam presentes pessoalmente, aqueles assistindo pela transmissão ao vivo, ou talvez aqueles que assistiriam o vídeo mais tarde. Pedimos a Deus que ministrasse aos casamentos, àqueles cujo casamento pode ter se tornado apenas rotineiro, necessitando de nova vida e novo amor, ou aqueles, talvez, cujos casamentos estavam por um fio e ninguém mais sabia disso. No verso do programa impresso, incluímos algumas reflexões significativas sobre o casamento cristão. Uma, em particular, do Dr. John Piper, de seu excelente livro Casamento Temporário. Diz o seguinte: assim também se dá com o casamento. É uma dádiva temporária. Pode durar a vida inteira ou pode acabar na lua de mel. De um modo ou de outro, é breve. Pode ter muitos dias iluminados ou ser coberto de nuvens. Se considerarmos as coisas secundárias como centrais, ficaremos amargurados pelas tristezas que temos de enfrentar. No entanto, se decidirmos fazer do casamento aquilo que Deus designou que ele fosse, tristezas e calamidades não resistirão em nosso caminho. Cada uma delas será não um obstáculo ao sucesso, mas uma via para ele. A beleza do amor fiel à aliança entre Cristo e sua igreja fulgura com o máximo brilho quando somente Cristo pode sustentá-lo. Logo, a sombra dará lugar à realidade. O parcial se tornará no perfeito. O antegozo levará ao banquete. A via atribulada levará ao paraíso. Noites iluminadas por centenas de velas culminarão na ceia das bodas do Cordeiro. E este casamento temporário será tragado pela vida. Cristo será tudo em todos. O propósito do casamento se completará. Para que isso ocorra, que Deus nos conceda olhos para enxergar aquilo que tem a máxima importância nessa vida. Que o Espírito Santo, a quem Ele envia, faça de seu Filho crucificado e ressurreto o supremo tesouro de nossa vida. Que esse tesouro satisfaça assim nossa alma, para que todo o impulso destruidor do casamento seja cerceado. E que o mundo, plateia do casamento, seja cativado pelo amor, fiel à aliança de Cristo. Ouvimos uma versão resumida do casamento da apresentadora deste programa, Nancy Lee DeMoss, com Robert Wogemuth. Aconteceu no dia 14 de novembro, no College Church em Wheaton, Illinois. A equipe de vídeo do Aviva Nossos Corações criou uma versão linda dessa história, que você vai adorar assistir. Aqui na transcrição deste episódio, temos o link com a história de Robert e Nancy, Graça Inesperada. Visite nosso site e clique na aba Podcasts para acessar o transcript desse podcast. Terminamos hoje a série Graça Inesperada. Na segunda-feira, começaremos uma nova série chamada A Beleza de um Coração Generoso. Mulheres ajudando a suprir as necessidades do ministério de Jesus foi algo radical. Examine por que essas mulheres rejeitaram as normas sociais para doar generosamente a Jesus. Aguardamos você na segunda-feira, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.